galera, eu sou o Carlos Reuel e eu não estou só aqui, estou com o meu brother Sheldon. E aí, Sheldon? E aí, Reuel, tudo beleza com Vossa Excelência? Mais ou menos, velho. Ah, é? E estamos aqui com o Rafael, Heitor. E aí, mano? E aí, cara, muito bom estar aqui, mesmo numa semana muito triste, muito conturbada, a gente já vai falar o porquê, mas vamos que vamos. É isso aí, galera, esse é o quadro do Antigo ao Novo. Do Antigo ao Novo está nas redes sociais também. Você pode acessar aí o Instagram do Antigo ao Novo, tem também o nosso canal no YouTube. Acessem, inscreva-se, dê like, compartilhe. Passa de tudo um pouco aí pra gente, pra ajudar. E o finado Facebook também, né? Tá lá também. Ainda existe Facebook? Cara, não sei Tá se existe, mas lá, parece né? que existe. E se existe, é só botar do Antigo ao Novo que você acha Vai, lá. vai achar, Com certeza. Mas vamos entrar aqui no tema de hoje. Hoje é um assunto um pouco filosófico, né, gente? É uma parada assim, uma pergunta que a humanidade sempre se faz, né? A filosofia já fez e nós seres humanos vamos acabar fazendo porque somos bichos que precisam buscar um sentido, certo? E é interessante, né? A gente resolveu trazer esse assunto essa semana, como a gente disse, hoje dia 15, né, de março de 2019. Acaba de acontecer um atentado lá na Nova Zelândia, terrível. Estamos numa semana terrível. O assunto é: há sentido na vida? Exatamente, se não ficou claro é esse, a gente vai ficar... Há sentido, e se há sentido, qual é ele, né? Então a gente teve esse ato horrível, terrível, 49 pessoas até então mortas, mais 48 feridas, pessoas entraram em Mecas, né? Lá em templos muçulmanos, lá na Nova Zelândia, uma cidade relativamente pequena. E ontem também aqui no Brasil a gente teve aquele grande fato, ontem, né? Anteontem, dia 13, a gente teve lá em Suzano, aqueles dois jovens que entraram e mataram alguns alunos e uma pedagoga, né? E uma outra coordenadora também da escola lá em Suzano, e acabaram por se suicidar. Então a gente resolveu trazer esses dois temas como pano de fundo para trazer a pergunta mais importante que todo ser humano vai fazer em um momento na sua vida, que é se há esse sentido na vida, se há motivação para continuar vivo, para se manter aqui, e o que nos prende aqui, para que fomos chamados. Então a gente vai conversar sobre bastante coisa. Tem um filósofo, um grande filósofo chamado Albert Camus, e ele tem um livro que ele trata justamente do sentido da vida, e ele inicia o livro com uma pergunta, um questionamento: por que eu não me mato? Um início bem forte até, né? Porque se você não tiver sentido na existência, a vida ela não tem motivação nenhuma para continuar existindo em todos os seus horizontes. Por exemplo, moralmente falando, se eu não há sentido na minha existência, por que eu não vou praticar atos como foram os atos praticados pelos jovens lá em Suzano, ou pelo atirador que praticou os atos lá em Nova Zelândia, não foi? Nova Zelândia. Então, assim, encontrar um sentido para a existência é muito necessário para o ser humano, de alguma forma. E para nós que somos cristãos, não é só necessário, é vital, é tudo na nossa vida, porque depende, você entender que a tua vida tem um sentido, e qual é esse sentido, é você entender as boas novas do Evangelho. Perfeito. Achar o sentido, aceitar Jesus e ser um cristão pressupõe achar um sentido, né, para continuar. Então, eu acho que a ideia que tantos filósofos buscam e se questionam a respeito disso, e tendo todo esse pano de fundo, a gente cita esses dois exemplos porque foi uma semana realmente chocante, marcante, né? Mas isso não é um fato isolado. A gente tem diversos casos semelhantes onde as pessoas ou estão com a sua identidade quebrada e não conseguem achar sentido, ou se alimentam-se de um sentido caído, talvez deturpado, até em busca de um sentido. Exato, né? Eu acho que talvez esses jovens, eles praticaram esses atos bárbaros
em busca de sentido para a vida deles. E a gente vê claramente que a gente vive numa sociedade que está andando como um zumbi por aí. Tem um livro bastante interessante também, que é um dos livros que marcou a minha vida, chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Sempre quando falo em sentido eu penso nesse livro. Esse livro autor. É muito bom, indico para todo mundo. Não conheço, já não conhece? Já fiquei curioso. Não, Em Busca de Sentido é um livro feito por um psicólogo judeu que desenvolveu a logoterapia, que é justamente uma terapia em relação ao sentido psicológico, né? E ele desenvolveu essa terapia dentro dos campos de concentrações nazistas. Ele era Na verdade, prisioneiro. ele fez a teoria e aí, no meio daquela guerra e tudo, né? Só que aí, quando estava pronto, digamos assim, o projeto, o paper, estava pronto, ele foi pro campo de concentração. E então, lá ele teve que experimentar na prática se a teoria realmente ia fazer sentido. E aí foi louco, porque assim, a necessidade de sentido, né? Porque a gente tem duas situações, qual o sentido, e aí com artigo, né, definido, e um sentido. No caso da logoterapia, é uma direção. E aí ele provou que o ser humano, não vamos dizer provou, mas ele analisou e viu que o ser humano com um sentido, a vida ganha novas cores. E aí ele até falou de um episódio bastante interessante. Já no 1944, ali quase no final da Segunda Guerra Mundial, havia ali a ideia de que talvez a Rússia invadisse a Alemanha e libertasse, antes do Natal, os prisioneiros que estavam no campo de concentração. E aquilo ali foi um motivador, que esses prisioneiros lutavam pela vida até o fim. Quando foi chegando ali meados de novembro e início de dezembro, e percebeu-se que na verdade não ia acontecer, que a guerra não estava se aproximando do fim, que eles iam continuar, aqueles prisioneiros começaram a morrer, falecer. Então assim, eles se apegaram a um sentido para que a existência pudesse ser prolongada, para que tivesse força e isso não só de forma vital, né? Para a vida mesmo, para eles se pegarem. Então assim, o sentido para a vida, um sentido para a vida é importante. Agora imagine você descobrir o sentido, né? Isso. E aí é o que a gente quer falar hoje um pouco. Isso é muito interessante, né? Eu acho que todas essas situações são jovens, são pessoas que em determinado momento encontram esse um sentido que é qualquer e que guiam a sua vida por eles, né? Seja ele mal ou bom, mas guiam por ele e em alguns casos extremos como esses que a gente viu, acaba fazendo coisas horríveis. Mas a gente quer justamente focar no sentido, no grande sentido, naquele que faz a diferença e pode transformar vidas completas. Preste atenção, nós temos a grande revelação, a verdade maior, verdade com V maiúsculo. A palavra, ela dá a resposta de que a humanidade, os filósofos estão procurando há muitos e muitos anos. Ela fala deste grande sentido que nós temos na nossa existência. E aí a gente começa lá em Gênesis, né? Em Gênesis 1, 26, que Deus fez um homem à imagem e semelhança. Ali começa o propósito da existência do homem. O homem, ele nasceu com um propósito único, que é manifestar a glória de Deus. Perfeito. Por que esse propósito ele é superior a qualquer outra coisa? Porque Deus, ele é perfeito. Então não há nada melhor e mais infinitamente perfeito em amor, em graça, em qualquer coisa que você vê na sua mente de bom, ele é a perfeição disso. Então ter como propósito na sua vida a glória de Deus, e no caso aqui o nosso propósito nessa terra é a manifestação da glória de Deus, porque na natureza você tem a testificação da existência de Deus, mas Deus só se manifesta através do tabernáculo, e o tabernáculo na terra só é um, que é o homem. Então imagina a grandeza da dimensão do nosso propósito: sermos tabernáculo, igreja, templo de Deus na terra, para a manifestação dele. Esse é o nosso propósito.
Perfeito. E colaborando, vou trazer um texto aqui já para embasar isso que o Sheldon falou, que o grande sentido da vida do cristão, o grande propósito que a gente encontra em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é justamente esse. Paulo, ele explica isso de forma bem clara. 2 Coríntios 4, verso 4, ele fala justamente, 4, 5 e 6, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Estou na versão NVI, tá? Quem estiver acompanhando. E para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, aqui no verso 4, Paulo está falando que Satanás, agindo nesse século, ele cega o entendimento. Então, antes de Cristo, ele está definindo que nós somos cegos, nós não conseguimos enxergar. O que a gente não consegue enxergar? A luz do evangelho da glória de Cristo. Qual é o evangelho da glória de Cristo? A imagem de Deus. Ele fala justamente sobre isso. Então, ele fala a nossa situação antes de encontrarmos o propósito da vida, o sentido da vida. E aí ele fala no 5, né? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Aí no 6 ele retoma o tema do verso 4 e ele fala assim: pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a grande transformação, a grande conversão que existe em nossas vidas faz com que a gente ache o sentido. E o sentido está em nós mesmos, que é dentro de nossos corações há um conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Então, é quando nós olhamos para o Evangelho, ouvimos a mensagem, olhamos para o Evangelho, vemos que somos pecadores, estávamos cegos antes, e que na medida que nós nos arrependemos daquilo, Jesus transforma a nossa vida por inteiro e traz o sentido para dentro do nosso coração. Por isso que a ideia do tabernáculo que o Sheldon bem falou. Então, esse vazio existencial que existia dentro dos nossos corações, eu acho que é Spurgeon que fala, eu não lembro agora, mas que você tem um espaço no seu coração infinito, que é do tamanho de Deus, né? Então, esse vazio existencial que antes nós estávamos cegos sem poder ver a glória de Cristo, a glória de Deus em Cristo Jesus, ele é iluminado. Da mesma forma, e aí Paulo aqui ele é muito perspicaz, porque ele pega algo lá de Gênesis, que ele fala assim: da mesma forma que Deus fez com que das trevas resplandecesse a luz, ele trouxe lá a criação. Ele fala da mesma forma, Jesus, ao ter um encontro verdadeiro e genuíno conosco, ele traz toda a iluminação, a luz que o nosso ser precisa. E aí a gente tem a ideia do tabernáculo. A gente começa a ver um tabernáculo. E na medida que a gente vê, só cabe Deus aqui. Só cabe Deus. É interessante isso, porque o que acontece? Como foi retirado de nós o prazer excelente, né? O prazer maior, que é ter Deus em nosso coração e ter um relacionamento íntimo e forte com Deus, como isso com o pecado, com a queda, ele foi cindido. O homem, inevitavelmente, ele busca um prazer constantemente. O grande problema é que nenhum prazer humano traz a satisfação total. Perfeito. Né? Por exemplo, um prazer material, comprar um carro do ano. Você vai ter uma satisfação momentânea. E em algum momento, aquele carro do ano já não é tão bom. Você já começa a olhar o carro do vizinho. Nossa, tem tantos carros do ano. Pois é, tem tantos carros. Então, assim, no máximo ali, 1, 2, 3 dias. 4 dias, aquilo já não satisfaz. Aí o cheiro de novo já saiu. Já saiu. E você pode colocar isso em qualquer situação. Pode perceber. Então, drogas, qualquer outro de prazer. Então, a busca pelo prazer, pela felicidade, ela é legítima no ser humano. O grande problema é que o ser humano, ele busca um prazer em algo que não vai satisfazê-lo de forma satisfatória, porque não é esse o propósito dele. O propósito dele é ser um com o Pai. E aí nós temos em João fala sobre a esse respeito. Ele diz: contudo, João 17:21, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Então imagina, foi retirado de nós
algo do tamanho de Deus, algo do tamanho do infinito. Então essa angústia, e eu acho que esses jovens que fizeram isso experimentavam essa angústia e estavam tentando cobrir esse vazio de alguma forma. E aí essa angústia ela só é aplacada, satisfeita pela presença de Deus, né? E aí também, na busca do sentido da vida, nós passamos pela pergunta de quem nós somos, né? A nossa identidade, quem eu sou de fato, porque se eu tenho um sentido, esse sentido vai dizer quem eu sou também. Sim. E para aqueles que creem nas palavras do Evangelho, que na nossa concepção é a verdade manifesta de Deus no mundo, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Só que com Jesus, por intermédio do sacrifício dele, nós fomos feitos além. Nós fomos feitos filhos de Deus. E isso é muito importante, porque se é isso que me caracteriza, se é essa situação que me caracteriza, nenhuma situação que eu passe na minha vida pode me colocar para baixo, porque eu sempre vou ter em minha mente que eu sou muito além daquilo. E eu não sou caracterizado, por exemplo, pelas roupas que eu visto, ou pela raça, pela cor, pela condição financeira, ou pelo pecado. Nada disso me define. O que me define é ser filho de Deus. Sim. E a gente poderia traçar aqui até alguma discussão a respeito do que é ser filho de Deus, porque é de uma complexidade muito grande. Se é filho, mesmo que seja por adoção, mas nós temos em nós o DNA divino. Perfeito. Correto? Nesse sentido mesmo? Sim, vamos lá. Se nós temos o DNA divino em nossas vidas, se nós temos, nós fomos ali enxertados, né, através da morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos o potencial divino. Nós temos em nós a potência do Deus Todo-Poderoso. Então, podemos todas as coisas? Para tudo que for para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Exatamente. Não, mas aí, onde eu quero chegar, na verdade, é que às vezes você se limita, né? Sim. Você acha que não pode, e o que a palavra nos diz é que eu posso sim, eu posso, porque eu tenho em mim a potencialidade do ser supremo, que é Deus. Por isso que fala, né? Eu posso todas as coisas. Não, aí, se o texto parasse aqui, ele ficaria confuso, esse texto, porque você poder todas as coisas, você independe de ação, independe de condição. Mas o texto ele continua: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse texto completo ele faz todo sentido nesse assunto que estamos falando, porque o poder, a ação de fazer é somente através daquele que fortalece o homem, e aquele que fortalece o homem é Jesus Cristo. Então a reconstituição, eu acho, dessa identidade que acontece na medida em que há um encontro verdadeiro e genuíno. Aqui, só para ficar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, nós estamos pressupondo que houve um encontro verdadeiro e genuíno. A gente não está, porque o Sheldon ele falou, a sua situação não importa, todas as coisas não importam porque você virou filho de Deus. A gente não está falando que todo mundo que frequenta a igreja, nesse sentido, necessariamente é filho de Deus, mas todo aquele que teve um encontro genuíno com Cristo. Então, isso, passou por um processo de arrependimento. Tem um episódio de conversão, né, lá no Som de Cloud, você quem quiser entender sobre conversão, a gente falou sobre isso, a gente comentou sobre duas partes. Isso, duas partes que a gente detalhou bem, tentou falar sobre a conversão de Paulo e o processo de conversão que acontece e que vai acontecer em todo cristão genuíno, né? Agora veja como isso é lindo, né? Como o Evangelho ele nos traz uma beleza que poderia transformar o mundo, que transforma o mundo se nós implementarmos. Do reconhecimento da minha identidade e do reconhecimento do sentido da minha existência, que é manifestar a glória de Deus, eu entendo que cada ser humano ele é potencialmente uma forma de Deus se manifestar no mundo. Perfeito. Se ele é uma forma de Deus se manifestar no mundo, como é que eu vou expressar a Deus a minha graça, a glória dele, o louvor a ele?
no outro. Perfeito. E aí nós vamos lá pro resumo dos mandamentos que Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que liga tudo, né? Porque se você entende que por mais que a pessoa, você sabe que não professa a fé que você é, mas há uma possibilidade dela ter essa iluminação que você teve, desse tabernáculo que está no nosso coração, ser habitado por Cristo, sua vida tem um sentido totalmente diferente aqui nessa terra. Porque você muda completamente e você consegue entender todos os temas mais complexos que sejam da Bíblia, no sentido de passar por aflição, aceitar a humilhação, todas essas, não querer revidar, guardar a ira para Deus, todas essas situações, elas vão fazendo sentido, porque você entende que há uma possibilidade, há uma fagulha, há algo que está esperando de repente na vida daquela pessoa que ainda não teve um encontro genuíno com Deus, há uma possibilidade. E só de haver essa possibilidade de Deus, o próprio Deus se manifestar no coração daquela pessoa, então você tem que amar aquela vida do mesmo nível que há em você amar o irmão que está na igreja. Então não tem como. E aí até Tiago fala, né? Como você pode amar a Deus que não vê e não amar o próximo, exato, né? Então assim, é uma contradição. Então compreender esse sentido que a palavra nos traz, né, para nossa existência, com certeza evitaríamos essa situação que aconteceu em Suzano. E as pessoas, eu acho que a importância de pregar o evangelho, né? Será que foi alcançado e nunca parar, jovens? Né? E você entende. Eu acho que o nosso trabalho não é só pregar o evangelho no sentido de tipo, eu vou levar a palavra lá num culto e tudo mais, mas é perceber às vezes situações, pessoas que você vê de repente angustiadas. A gente cria relacionamentos para manifestar a glória de Deus nos outros. Então, os nossos relacionamentos, eles são de alguma forma, em algum nível, para manifestar também a glória de Deus. E se você está atento a essas situações de perceber a pessoa de repente está quebrada, angustiada, de repente você precisa expor isso para ela, no sentido em que você já recebeu esse bem precioso de ter o sentido em seu coração, você também derramar sobre a vida daquelas pessoas. Eu acho que a gente vive num tempo em que as pessoas estão sedentas por sentido, tudo vira sentido nas pessoas. Às vezes a gente vê pessoas que deturpam um sentido e vê o sentido da vida delas depositada num animal de estimação. A gente vê pessoas que depositam todo o sentido da vida dela na família, no trabalho e no ódio, como a gente viu nessas situações. Então, na angústia, aquelas pessoas que foram tão humilhadas, é interessante que você acabou falando de vários objetos de busca de sentido na vida. Sim. Falíveis, né? Sim, que vão falíveis. Uma hora agora quebra. Pois se quebrar, o que acontece com você? Você se quebra. Agora, quando você deposita, como a palavra determina, na verdade, a palavra ela desvela, né? Ela desvela o que é a verdade. Não é que ela está falando, olha, vai por aqui que é melhor. Não, é só esse o caminho, não tem outro. Mas mesmo assim, logicamente falando, se eu for colocar o meu sentido da minha vida, eu tenho que colocar em algo que é infalível. Sim. Que é todo poderoso, que é indestrutível, que vai ser, foi e há de ser eternamente. Então, colocar o sentido na manifestação da glória de Deus, na glória de Deus, no louvor da glória de Deus, não há nada mais forte e resistente para ser um sentido em nossas vidas do que isso. E não confundir isso com o meio que veio, né? Porque às vezes isso chegou a você, por exemplo, através de uma igreja. Aí você tá colocando esse sentido em Deus, só que em Deus na igreja aqui. Tá? O Deus da igreja. Ou no meu pastor, Sim. ou naquele cara que me ganhou, aquele meu líder, aquele irmão que tava, aquele meu vizinho, aquele... E esses também são falíveis, né? Instituições são falíveis, Perfeito. igrejas... Com certeza. E a gente vive um momento muito assim, né? Fazendo uma crítica à igreja brasileira, né? Eu até ouvi o pastor Hernandes numa mensagem a respeito da igreja brasileira. Nós vivemos uma situação complicada nesse sentido também, porque você vê muitas instituições e pessoas, né,
que ali eram rochas, consideradas rochas, e falharam. Então, onde é que está o teu coração? Onde é que está a tua força? E a gente tem que estar rememorando isso, porque é isso que nos movimenta. Porque se para minha vida o que me define é uma situação, por exemplo, financeira, a hora que o dinheiro acabar, não tem mais, desmorona. Acabou, né? Não existe você mais. Não existe. E essa situação é muito interessante que o Howell puxou da igreja brasileira. A gente estava falando de toda uma sociedade, uma conjuntura da sociedade, entrando para a igreja brasileira. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas diversas pessoas que eu converso que ou pararam de frequentar a igreja ou mudaram de igreja, era justamente por isso. Você vê um mesmo problema. O sentido estava na infalibilidade de uma instituição. Ela nunca vai falhar, e ela de repente falha e aquela pessoa desanima totalmente. Eu conheço pessoas que hoje não vão mais à igreja ou não têm mais prazer na comunhão, estar entre os cristãos, por causa de algo que aconteceu dentro da igreja. Conheço pessoas que se mudam de igreja por causa de problemas com o pastor. O líder, que era, igual o Sheldon falou, uma rocha que parecia inabalável, de repente ela ruiu, e com ela ruindo, ruiu a fé da pessoa também, do liderado. Então a gente vive realmente um problema. E eu acho que esse problema ele demonstra duas coisas. Ou a gente joga toda a culpa realmente na situação, na igreja, e aceita por isso mesmo, ou a gente fala que de repente essas pessoas não estão sendo bem ensinadas a respeito acerca do sentido da tua vida. Ele tem que estar, como diz em física, né, numa constante invariável, né? Sim, perfeito. Você tem que... porque tem até outro termo que ficou bem famoso, que trouxeram da física também, né? Eu acho que da química ou da física, que é a tal de resiliência, né? Ser resiliente, que é justamente a capacidade de um objeto de voltar à forma anterior após sofrer alguma deformação. E você compreender a tua identidade, quem você é e qual o sentido da sua vida, te traz uma resiliência absurda, porque você pode passar pela situação que for, que você vai se reamoldar, porque você vai entender qual a realidade dos teus propósitos, e que aquilo tudo ali que está ao seu redor é apenas passageiro. Perfeito. Né? É apenas a gente tem a variável emocional, né? Por exemplo, acontece. Sempre. Se a gente tiver um problema de relacionamento, é claro que a gente primeiro vai lá embaixo. Vai ter melancolia. A gente não vai ficar naquela êxtase de felicidade 24 horas. Pensou, aí você vai lembrar, pô, velho, quem era, por exemplo, se a gente tiver briga aqui, o Rafael, mas afinal de contas, quem é o Rafael? Pô, o Rafael é um ser humano igual eu, pô, vai falhar igual eu. Sim. Então, tipo... A gente volta pro salmista, hein? O Sheldon comentou, a gente tava comentando sobre isso no final do culto, da ideia do elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, em algum momento você vai olhar para situações de repente, né? O Sheldon, ele pode aplicar isso de uma melhor forma, daquilo que a gente estava conversando, mas é essa visão de que realmente o seu socorro, o seu sentido, a sua calmaria sempre vem do Senhor. Então isso faz toda a diferença. Não, bem colocado pelo Rafael. Esse salmo aí, algumas pessoas fazem uma leitura errada dele, né? A gente até falou sobre um salmo aí no último episódio, né? Sim. E a pessoa lê assim: eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, na verdade. É um questionamento. Não é que do monte vai vir o socorro. No monte ficavam lugares de oferenda. Então o salmista estava ali numa questão: poxa, será que vai vir dali, daquele lugar alto, importante, cheio? Não é lá. Vem do Senhor. Do meu Senhor. Será que vem daquele sacrifício? Será que vem daquele Deus que está sendo sacrificado? Será que vem da minha igreja, do meu pastor, que é o cara? Também, das montanhas vinham os caminhos também, né? Sim. Aí ficava olhando para os montes, de onde vem? Mas não é daqui, não é do alto monte, porque o monte é terreno. Né? O monte é deste mundo. O Senhor não está no monte, né? Se ele estiver em algum lugar, vai ser dentro de mim, né? Como habitação que eu sou. Então, ele está falando de algo que às vezes a gente se coloca mesmo, por exemplo, nos pais, né? Meu pai, né? Minha mãe, a minha fortaleza ali, meu dinheiro, a conta bancária, né? Que às vezes é a minha fortaleza. E ali ele fala, não, vem do Senhor.
ele encontrou de fato que o sentido e propósito da vida dele ele vem do Senhor, né? Ele respira do Senhor. E vem do Senhor porque que fez os céus e a terra. Então, essa ligação do completude que mostra, ele é superior à criação. Então, isso, essa ligação, esses elos... Mas justamente porque a criação é falível. Sim, perfeito, porque não é do ela monte. É perene. Exato. Agora o Senhor, ele está fora da criação. Sim, exato. Ele é o agente da criação. E nada melhor do que você... É a constante invariável. Sim, Deus exato. é a nossa constante invariável, né? Perfeito. Ele é constante eternamente. Então, se qualquer coisa nessa terra... por isso que é o grande problema da busca de sentido dos filósofos. É que eles estão vendo sempre... dentro deste mundo, né? Das possibilidades de sentido na vida dentro deste mundo. E qualquer coisa que você me apontar neste mundo, ela vai ser inevitavelmente falível. Ela vai terminar em algum momento. Então, você colocar a sua vida nas mãos de algo que talvez não vai te dar a resposta em todos os momentos, em todas as possibilidades. Uma constante variável. Esses atentados em escola, que acontece muito nos Estados Unidos, né? Sim. E a galera fica pensando por quê, né? Por quê? Pensa um monte de coisa que nem nada a ver. Algumas galeras aproveitam pra colocar coisas políticas, usam né? palanque, fazer né? uma bandeira política dele lá e tal. E uma coisa eu ficava pensando, cara, a gente copia muito do nosso modelo dos americanos, né? Nosso modelo. E os americanos, eles têm um modelo de educação falido mesmo, assim. Tipo, tu vê nos resultados da educação, os americanos nunca estão ali no topo como a galera dos países nórdicos lá. Sim. O pessoal de, acho que se não me engano, Singapura ou Taiwan, que estão sempre ali no... Singapura, né? Sempre ali no topo. E os Estados Unidos não, e a gente copia, obviamente, em vez de a gente copiar de quem tá lá em cima, não, vamos copiar dos americanos aqui, e de repente esses atentados também começam a aparecer. Achou, e eu fico achou pensando lugar de pouso, né? muito, cara, o que tem muito na escola lá, que agora a gente tá puxando pra cá, né? Eu acredito que essa parte de sentido, né? O jovem tá ali, o menino adolescente, e antes, os questionamentos que a gente fazia, que eles iam ser feitos na faculdade, né? Mais velhos, que eles chamam agora, de desconstrução, né? Vamos desconstruir. O que você acredita? O que seu pai lhe ensinou, menino? Seu pai não sabia. Não sabe de nada. Mas aí já tava com a cabeça amadurecida. O que sua igreja te ensinou? Ixi, sabe o que o cientista fulano falou? Então, tipo, a nossa escola já tá desconstruindo as crianças, nesse sentido, de tirar sentido. Tirando bases, né? Descendo um pouco. Tira sentido de religião, tira sentido. Descendo um pouco desse... Com a desculpa crítica, não, pra deixar o menino mais crítico. Sim. Desse nível transcendental que a gente está buscando no sentido, a gente vive essa situação justamente por conta de uma coisa que o Rafael gosta muito, que é a ausência de conservação de valores. Sim, perfeito. Não é verdade? Porque o que está acontecendo? Veio alguém, tirou um conjunto de valores que estavam sendo estabelecidos há muitos anos e não colocou nada dentro, né, no lugar. E aí vai acontecer o que você falou no começo, né? Ele vai boiar procurando. E aí vai buscar na rede social, às vezes com um outro cabeça de bagre igual a ele. Entendeu? Aí se junta. E sempre se junta. Não, sempre você vai... essa ideia... E a gente vive esse vazio de esses abismos, eles vão se chamando, vão se unindo, né? Não só no sentido transcendental, né? Mas no sentido diário ali, corriqueiro, das pessoas que não acreditam em Deus, né? Ou das pessoas que não têm uma fé estabelecida. E aí você teve um grupo ideológico que retirou toda essa base de valores, de fundamento, que está aí que foi sendo construído pela pautou sociedade. O Ocidente, né? Que pautou o Ocidente todo. E não colocou nada no lugar. E veja bem, não é nem só que não colocou. Não existe vácuo nesse sentido. Esse é o grande problema. Qualquer coisa entra, por mais que não caia. Pois é isso mesmo. É o grande problema. Quando você retira, alguma coisa vai entrar no lugar. Alguma coisa vai entrar no lugar. Você querendo ou não sendo o seu propósito ou não, querendo criar uma sociedade utópica, sem preconceitos, livre de qualquer tipo de amarração familiar,
religiosa, baseado apenas na razão e no cientificismo. Não existe vácuo. Isso de alguma forma vai reverberar. Eu estava conversando com meus amigos porque hoje as pessoas analisam essas situações sempre olhando para o prisma atual. Mas a polarização, liberação disso, daquilo, usa palanque, como o Real falou. Só que ninguém olha para todo o panorama e vê por que chegamos aonde chegamos, por que isso tem cada vez mais aumentado, o que a gente foi desconstruindo na nossa história ocidental que permitiu que isso acontecesse. A gente vê a questão de valores, né? Sexo livre, a gente teve uma década de 50, 60, na desconstrução da família, 70, então tudo isso ele foi atingindo, e isso as pessoas acham muito lindo, muito bonito quando estão vivendo isso, pessoas de repente já decididas por si mesmas, eu quero viver isso mesmo, o sexo, o prazer é o meu corpo, eu quero fazer isso. Só que o problema é que isso reverbera para outras gerações e você não tem como prever e controlar isso. Você não tem como criar um tubo de ensaio dentro de um laboratório e fazer aquela amostra bem fechada. Isso é sociedade, isso é ser humano. Essas coisas vão acontecendo e vão desconstruindo coisas. É uma ideologia, a única coisa que pauta é a ideologia do opressor e do oprimido, ponto. Aí, por exemplo, você não tem mais identidade... você tem que se encaixar em uma das país, duas, né? A identidade do seu país que você vive, quem é a história do seu país, tudo isso passa por esse filtro. A gente vai falar de alguém, não, mas porque fulano de tal era um opressor. Sim, mas ele formou alguma coisa de boa ele fez. Outra coisa, a gente tem que ter empatia para ver o que ele fez no momento da época dele. Porque a situação que se impõe na época da pessoa, ela tem que ser julgada por aquela situação. Por aquela lente, por aquela informação que ela tinha. Hoje é muito fácil a gente ler um passado de alguém e as pessoas falam, nossa, mas ele era, sei lá, opressor, e como o Sheldon tá falando, é fácil, a gente não tá na situação. Ler a história é colocar uma lente histórica. A gente lê a Bíblia dessa forma, a gente não pode ler a Bíblia com ideologia contemporânea e tudo mais, a gente tem que ver qual era o momento histórico e o momento histórico que estava sendo vivido, porque faz toda a diferença. E aí a gente tem jovens que não têm sentimento de pertencimento. Sim. Se ele não... Olha, cara, se eu chego num lugar e aquilo não é meu... Eu dei esse exemplo na igreja essa semana. Quando eu era moleque, não tinha uma bicicleta, né? E eu pegava a bicicleta emprestada. Cara... botava quente nas bicicletas da galera, entendeu? Agora, com 15 anos, peguei meu primeiro salário e comprei uma magrela. Meu Deus, eu passava óleo, não pegava bolsa d'água, nada. É a mesma coisa, porque eu tenho um sentimento de pertencimento. O jovem, ele tem perdido cada dia mais. E assim, quando o jovem, por algum motivo, quer buscar isso, ele é taxado como reacionário, entendeu? Quando ele busca o pertencimento daquela comunidade, daquele lugar onde ele vive, do país dele, entendeu? E a gente está perdendo isso. Perfeito. E o pior, como o Rafael disse, não coloca nada no lugar, e como ali é um vácuo que não permite, que não se perpetua, o jovem vai colocar o que ele quiser. Sim. E aí você tem acesso a tudo através das redes sociais, você não tem mais filtro. Antes você tinha filtro, né? Você ia ter conhecimento de muitas coisas só na universidade. Nem no ensino médio você ia ter conhecimento. Hoje, o moleque, antes de entrar no pré, velho, ele, entendeu? Antes da primeira série, ele já tem acesso a tudo. Não, e se você for perceber, o desafio é muito grande dos pais. Falando até um pouco na parte mais tecnológica, o próprio algoritmo ajuda, algoritmos de busca, eu tô falando, né, na ideia de Google, Facebook, redes sociais, ele vai te ajudar a justamente indo mais fundo naquele assunto. Quando você... as redes, elas funcionam assim. Quando você vai se interessando por um assunto, ele vai cada vez mais te sugerindo mais coisas, partes daquela tribo. Pessoas que pesquisam isso, normalmente gostam disso. Então eu vou te encaminhando. Então isso é um labirinto que as pessoas vão entrando, esse tipo de acesso sem filtros, onde a família já foi desconstruída há décadas atrás. Então não há um familiar ali para tentar de alguma forma ensinar onde ele deve andar, aquela criança.
e aquela pessoa ela vai sendo ensinada e pautada e sendo enveredada por um caminho que ela vai se descobrindo e vendo, meu Deus, outras pessoas sentem o que eu sinto, então aqui é o meu lugar. E aí ele acha um sentido, um pertencimento. Ele faz a cabaninha dele, a tenda dele, num local escuro. Ele despreza o tabernáculo que existe dentro do coração dele e constrói uma casinha num lugar obscuro, longe da luz de Deus. E ele vai se afundando cada vez mais e acontecem essas coisas trágicas, horríveis, que a gente lamenta profundamente e ora a Deus para que isso não mais aconteça, né? Tem uma passagem de Efésios que eu li na versão da Bíblia, a Mensagem, que eu acho muito bonita. Eu queria pedir permissão do Reuel. Yes, sir. Efésios 1, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: muito antes que estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Esse é o sentido, é ser participante da mesa de Cristo e ser chamado de filho. Ser um com ele, ser chamado de filho com Deus. Esse é o grande sentido da vida. O que filósofos morreram sem entender, a gente entende ao abrir a palavra. E o que a humanidade segue sem entender, daí a necessidade da pregação do evangelho, da discipulação também, porque às vezes nós temos gente dentro da igreja que não compreende isso, cara, e não é pouco. Tu tá vendo que ele tá com o sentido errado, mas tu fala assim, pelo menos tá na igreja, uma hora ele descobre. Não, uma hora ele entende. Até mesmo pastores, cara, isso é louco, porque você vê agora mesmo uma onda de suicídio de pastores. O cara se matou porque ele não compreendeu. Né? Por conta de várias situações da vida, né? Que a gente não vai entrar no mérito, cada exatamente. Situação, cada suicídio é uma história. Com certeza, mas lá no âmago de tudo isso é justamente porque não estava no coração dele a compreensão total de que o sentido da plenitude, de que ele é filho de Deus e que o sentido da vida dele é uma arma, cara. Isso é muito louco. É uma arma de um potencial imensurável que nós temos à nossa disposição, que pode derrotar qualquer dificuldade que temos nas nossas vidas. Essa compreensão, de fato. Claro que isso não é só pelo nosso intelecto. Isso é muito importante. Isso é também pela manifestação do Espírito Santo na nossa vida, que nos convence disso. É ele que nos Porque não é só eu falar aqui e você, poxa, é isso, ponto, falei e tá anotado. Não é isso. Também é racional, como o Paulo fala, sim, mas é também pela atuação do Espírito Santo. E nós temos que pedir por essa atuação, através de orações, clamores, busca. A ação do Espírito Santo, ela faz com que a gente tenha o pleno entendimento. Então, a nossa razão humana caída nunca chegaria nesse entendimento sozinho. Então, essa ação do Espírito Santo que o Jota está falando é justamente uma ação em que nos transforma, em que faz nós enxergarmos a Cristo. Eu gosto muito de um testemunho rápido, já estou encerrando aqui, mas um testemunho bem rápido a respeito de um cara que eu preciso aceitar Jesus, ele estava com câncer terminal e um pastor estava ajudando ele, e de repente eles lendo a Bíblia, e ele falou, meu Deus, eu ainda não consigo entender, e de repente ele leu um texto simples, eu não lembro agora, mas era uma carta de Paulo, ele leu, ele olhou, parou, ele fala, olha pastor, eu entendi. E era um texto muito simples. Então ele tinha um conhecimento da palavra já escrita, ele já tinha lido a Bíblia, só que ele leu um outro texto que ele já tinha lido 10 vezes, e o Espírito Santo entrou nele e falou assim, olha, eu vou tirar as escamas dos seus olhos, é isso aqui. Então essa ação, não tem como o Espírito Santo não atuar na maravilhosa conversão e no maravilhoso sentido da vida que ele nos dá, né? Para a glória dele. Encerrando, né? Que semana. Encerramos com essa palavra de sentido, né? Sim. Sabemos que você vai encontrar isso em Cristo, e todos têm que procurar isso, né? Isso aí é uma busca pessoal, particular, e você vai ter que encontrar, fazer sua jornada,
E a gente ora porque por tem você. uma outra situação, né? Que é a questão do chamado, Sim. a vocação. Que a gente pode falar um dia, com certeza. Já Que fica aí- gancho aí pro próximo. Pois é. E galera, então encerramos assim e dando esse né, essa ênfase aí pra você, cara. Faça a sua jornada, encontre esse sentido, vale a pena. A gente afirma pra você aqui que vale, velho. Pode sacrificar, faz o que for preciso aí e encontre aquilo que o Criador está colocando disponível pra você. Beleza então, galera? Valeu. Beleza. Toca Vai Valer a Pena aí, Bruto.